Galera dos nonos anos da Escola Municipal João Rufino, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e que essa fase que a gente está passando aí de pandemia, todos em casa, né? Que isso passe logo, para a gente voltar a ter nossas aulas presenciais e, logicamente, tudo se normalizar. Pessoal, nessa semana a gente ainda vai abordar mais um tema, mais um assunto, um conteúdo dentro da chamada Primeira República Brasileira. Lembrando nossa proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Em seguida, nós tivemos dois governos militares, Marechal Deodoro da Fonseca e depois o seu vice que assumiu, Floriano Peixoto. Em seguida, nós tivemos presidentes civis eleitos naquela época diretamente, mas com o chamado voto do Cabresto, que durou até 1930. O que a gente quer ressaltar nesse momento são os chamados movimentos sociais revoltosos que aconteceram nesse período da Primeira República, que vai de 1889 até 1930. Lembrando, a Primeira República também é conhecida como República Velha, República Oligárquica. Essas três denominações são dadas pelos historiadores, pelos estudiosos para esse período do Brasil. Então, Primeira República, ou República Velha, ou República Oligárquica, vocês entendam como esse período que vai desde a proclamação da República até quando Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930. É uma época, pessoal, que vocês forem parar para analisar, nós não temos muito tempo, saímos aí daquela monarquia que era o regime de governo que a gente tinha no Brasil, com a proclamação da República, a gente sai da monarquia, vem para a República, mas também não fazia muito tempo, muitos anos, que o Brasil se tornou independente de Portugal. Então essa primeira fase da Primeira República, como outras também, mas essa específica fase da Primeira República aí, da República Velha, nós tínhamos uma população extremamente pobre, miserável, pelo interior do Brasil, sendo os governantes ainda com um pensamento no seu umbigo, ou seja, eram uma pequena minoria oligárquica, rica, de políticos, de governantes, que eram os grandes fazendeiros, os grandes donos assim de propriedades, dos latifúndios, são grandes extensões de terras de uma mesma propriedade e de um mesmo dono normalmente. Então a gente tinha uma situação de dificuldade, um analfabetismo muito grande, ainda predominava um racismo naquele período muito forte, embora isso predomine até hoje, mas nós estamos estudando esse período em que a situação do Brasil era muito precária. O que acontece? Nós tivemos alguns movimentos sociais, a população pobre, a população mais miserável se revoltando contra o descaso do governo e contra a sua situação de degradação que vivia. Alguns movimentos sociais que a gente vai estudar aqui nesse pequeno intervalo de tempo se destacaram naquela fase. Então, existiram outros movimentos, mas os mais relevantes são 4, não que os outros tenham menos importância. São de menor porte, na verdade, mas todos eles reivindicando melhorias para si. Um dos movimentos mais importantes, talvez o mais famoso, foi a Revolta de Canudos, que ocorreu na Bahia, no interior da Bahia. Um determinado religioso, Antônio Conselheiro, ele liderou um grupo de pessoas, de pobres, em situação de dificuldade, contra situações que o governo aumentou impostos, enfim, prejudicou mais a vida ainda dos pobres naquele momento. Então, no interior da Bahia, nós tivemos o movimento, a Revolta de Canudos, liderado, como eu já falei para vocês, por Antônio Conselheiro. E esse movimento incomodou muito, porque ele cresceu, chegou a momentos aí de 20, 30 mil pessoas habitando numa determinada região lá da Bahia, no interior da Bahia, chamada Belo Monte. Isso incomodou muito os aristocratas, os burgueses, baianos, e até o governo federal. E foi difícil para terminar com esse movimento. O exército brasileiro mandou diversas incursões lá de soldados para tentar reverter a situação. Perderam em muitas batalhas, e em uma última batalha foi um número enorme de militares brasileiros do exército
e acabou matando um monte de gente, um monte de pobres, de miseráveis que lutavam por melhorias para si. Inclusive Antônio Conselheiro foi morto, né? Esse foi um dos movimentos que ocorreram, vamos dizer assim, naquele primeiro momento. Além da revolta de Canudos, nós tivemos depois, no sul do Brasil, entre as divisas dos estados de Paraná e Santa Catarina, nós tivemos a chamada Revolta do Contestado, também um movimento social, religioso, né, onde pobres, onde trabalhadores humildes se uniram em torno de um monge, de um religioso chamado José Maria, que os liderava, né, e nesse momento também sofreram represálias do governo federal, dos grandes fazendeiros, dos grandes latifundiários com seus jagunços, né? E foram todos mortos também, muita gente morreu nesse período. O caso se deu na divisa do Paraná e Santa Catarina. Os dois estados disputavam um pedaço de terra, um achava que pertencia a um, o outro achava que pertencia ao outro, né? E além de tudo, também nesse momento, o governo federal concedeu a um empresário canadense a chance de construir uma estrada de ferro, uma ferrovia lá na região. Em contrapartida, deu muita terra para esse mesmo empresário explorar madeira ali na região. Só que essa região já tinha gente morando, já tinha proprietários na terra, né? Mas pouco se ligou para isso. Então esse empresário contratou jagunços para tocar, para explorar, até para matar, para eliminar esses pobres que viviam lá naquela região. Então esse é mais um movimento ocorrido dentro do período da Primeira República. A revolta de Canudos na Bahia, liderada por Antônio Conselheiro, que era um religioso. Então a gente determina isso como um movimento social religioso. Na mesma situação, essa revolta do Contestado, no sul do Brasil, lá na região de Paraná e Santa Catarina. Nos dois casos, o governo brasileiro com o exército, jagunços contratados por proprietários de terra, ajudaram a eliminar todas essas pessoas aí na sua grande maioria. Depois nós tivemos ainda a chamada Revolta da Chibata, que é mais de cunho racista. A Revolta da Chibata, pessoal, ela ocorreu também no Rio de Janeiro e foi uma revolta de marinheiros, lógico, da Marinha Brasileira, marinheiros negros, porque eles eram muito desconsiderados dentro da Marinha, né? Os grandes generais, os marechais, né, que comandavam a Marinha naquele momento, os grandes comandantes da Marinha, vamos dizer assim, desqualificavam e viam com maus olhos os negros dentro da Marinha. Então eles sempre ocupavam aqueles cargos mais baixos, né? E quando falhavam, quando tinha algum problema, alguma situação de dificuldade, a punição para eles era com chibata, com chicote, apanhar, né? Chegou um determinado momento que eles não aguentaram mais, se revoltaram, tiveram atritos enormes, e muitos acabaram inclusive sendo expulsos da Marinha, em outras situações foram mandados para Manaus, no Amazonas, trabalhar nos seringais, né? Mas houve essa revolta, que é a chamada Revolta da Chibata, são as chamadas revoltas racistas, né? Depois a gente teve, além dessa revolta da Chibata no Rio, nós tivemos a chamada Revolta da Vacina, que ocorreu em 1904. O que foi essa Revolta da Vacina? Imagina se hoje descobrissem a vacina para a Covid-19, né, contra o coronavírus, e se nos obrigassem a tomar de uma forma até violenta. Logicamente que a gente espera que a vacina venha, seja eficiente e, lógico, todos vão querer tomar, né? Mas naquele período, o Brasil passava, principalmente Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, havia um surto grande de malária, de varíola, né, no Rio, isso em 1904. Também o presidente do Brasil naquele momento, Rodrigues Alves, ele pretendia revitalizar a cidade do Rio. O que era isso, o negócio de revitalizar? Que o centro do Rio era composto de casas, casarões muito velhos, antigos, né? Ruas estreitas, até mesmo que sujas. Havia uma pretensão do presidente Rodrigues Alves em transformar o Brasil como se fosse uma capital francesa, numa capital de uma cidade europeia. Então ele começou
a tirar do centro da cidade, das grandes cidades e, entre aspas, tocando para a periferia, toda aquela população mais pobre, todos aqueles que moravam naquelas casas mais humildes, que ficavam no centro da cidade, né? Então isso causou uma revolta muito grande, as pessoas foram desalojadas, obrigadas a mudar para periferias, em barracos, né? E além disso, o governo, por uma questão de sanidade, para melhorar a saúde da população, ela implementou através de Oswaldo Cruz, que era o sanitarista da época, uma espécie de campanha de erradicação das doenças que afetavam intensamente o país naquele momento. Então ele praticamente obrigou que a população tomasse essas vacinas contra a varíola, contra a febre amarela, mas de uma forma violenta, de uma forma imposta. E o povo se revoltou. Já estavam revoltados contra essa expulsão que sofreram de morar nas suas casas no centro, foram colocados para a periferia, e agora essa vacina que era obrigado a tomar, e o pessoal naquele momento não tinha muita noção do que era isso, se isso era benefício ou não para a sua saúde. Então se revoltaram, aconteceram brigas, aconteceram mortes no Rio de Janeiro. É mais um movimento social que ocorreu, principalmente vocês vão notar nesses 4 casos, contra o descaso do governo, contra a sua situação de vida, a sua condição de vida, pobre, miserável, né? Muitas vezes nesses casos aí de Canudos, mas no caso do contestado, pessoal passando fome, só tendo basicamente a roupa do corpo, né? E uma fase em que predominava no Brasil, conforme eu falei para vocês, uma pequena oligarquia, uma pequena quantidade de gente ricos que mandavam no Brasil, e a grande maioria da população deixada de lado. Pessoal, é isso. Então as 4 grandes movimentações sociais que ocorreram nesse período. Canudos, na Bahia, liderado por Antônio Conselheiro. A revolta do contestado, que ocorreu no sul do Brasil, ali na região de Paraná e Santa Catarina, liderado pelo monge religioso José Maria. Depois nós tivemos a revolta da Chibata, no Rio de Janeiro, né? Propriamente dito, pelo período aí de 1910, que foi uma revolta dos marinheiros negros contra o descaso e contra os castigos físicos que recebiam dos seus superiores, né? E tivemos também, conforme eu disse, a revolta da vacina em 1904 no Rio. Ocorreram outras revoltas, não de menos importância, mas de um pouco de menor relevância, né, de menor porte, como a revolta dos tenentistas nesse período, que era os tenentes do Exército Brasileiro, militares de baixa patente, de baixo escalão, né, que reivindicavam pacificamente, não com guerras. Os tenentistas reivindicavam melhorias na política brasileira, nessa formação de como votar, na eleição, que era um descalambro, que era tudo arrumado através do voto de cabresto, né? Então os tenentistas queriam uma melhoria na política brasileira, né? Foi um outro movimento que ocorreu também naquele período. São movimentos sociais, conforme eu disse para vocês, ocorridos nesse período da Primeira República Brasileira. Pessoal, espero que assimilem bem esse assunto, façam boas leituras com calma, com tranquilidade, compreendam bem o assunto e vocês vão conseguir com uma certa facilidade responder as perguntas ao final do texto. É isso, galera, um grande abraço para vocês, eu espero vocês na próxima aula. Até lá, tudo de bom, fiquem bem.